Olá, discípulo do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com você? Nesse momento, eu vou compartilhar a santa palavra de Deus, que vai gerar profundas e significativas mudanças em sua vida. Quero lembrar a você, hoje, a 7ª lição preparatória para a primeira ordenança de Cristo Jesus, o Filho de Deus. O batismo está pronto para ouvir? O batismo escriturístico. Você agora vai decorar o 7º versículo, Romanos capítulo 6, versículo 4. A Bíblia diz: fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós andemos em novidade de vida. Como se sente agora? Se sente incrivelmente bem? Você está ouvindo o batismo escriturístico. Se concentre nesse ponto específico. Você é um cristão recém-convertido e cheio de emoção para a chegada de seu batismo. Quer saber? O batismo é importante. Você deve dar muito valor ao batismo. Os recém-batizados e ainda mais os cristãos mais experientes sempre se lembram com muito entusiasmo do dia em que foram batizados. Aqui agora você deve dar o devido valor ao batismo. São a santa palavra de Deus, as sagradas escrituras, que vai te ensinar qual a importância do batismo em sua vida, como e por quem deve ser batizado e o modo correto de acordo com os ensinos do Novo Testamento. Gostou do resultado? Pense comigo. Antes de considerar mais coisas sobre o batismo, vamos observar qual foi a ordenança que Cristo Jesus deu às igrejas. Está pronto para ouvir? Deus preparou um homem chamado João Batista, o primo de Jesus Cristo, para pregar ao povo judeu sobre o arrependimento. Você sabe, isso está registrado no Evangelho de João e também no Evangelho de Mateus. Você sabia? O apóstolo João Batista, o primo de Jesus, falava: arrependei-vos, arrependei-vos, se cada um de vós seja batizado. Viu só que notícia extraordinária? João Batista batizava no Rio Jordão, porque foi ordenado por Deus. João Batista
chamava o povo ao arrependimento e depois ao batismo público, manifestando o fruto do genuíno arrependimento. Você sabia? João Batista avisou que o Messias prometido por Deus já estava no meio deles, embora nem ele soubesse quem era. Um dia, Cristo Jesus, o Filho de Deus, andou da Galileia até o lugar onde João Batista estava proclamando e apresentou-se para ser batizado. João Batista, primo de Jesus Cristo, sentiu-se inferior para fazer isso, mas quando Cristo insistiu, João Batista o fez, imergindo Cristo Jesus nas águas do rio Jordão. Imediatamente abriram-se os céus e o Espírito de Deus desceu como pomba sobre Cristo Jesus, e Deus o Pai falou em alta voz: Este é o meu Filho amado, em quem me alegro. A Bíblia diz, eu acredito. Jesus Cristo, o Filho de Deus e Messias, não foi batizado para testemunhar que havia se arrependido, pois ele, o Filho de Deus, não tinha pecado. Ele, Cristo Jesus, foi batizado por João Batista para testificar que iria morrer, seria sepultado e ressuscitaria para nossa salvação ao terceiro dia. Cristo Jesus foi batizado pelo seu primo João Batista para estabelecer a ordenança do batismo. Por isso, o batismo é importante para os salvos em Cristo Jesus. Pense mentalmente. Adiante, logo após ter ser batizado, Jesus começou a proclamar, a pregar o que João estava anunciando. Cristo Jesus começou a dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Você acredita? No momento que Cristo Jesus deu a grande comissão para a igreja, em destaque, vamos aqui lembrar da grande comissão. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 18 a 20. Você já parou para pensar nisso? Eu creio que sim. É por isso que até hoje, quando uma pessoa se arrepende do pecado e confia em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador e é convencida pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, ela é batizada pela autoridade do nome de Cristo e pela autoridade da igreja. Você sabia como se sente agora? Ouça nesse momento o candidato ao batismo. Nos ensinos
de batismo no Novo Testamento, os candidatos foram primeiramente pessoas perdoadas, regeneradas, transformadas, justificadas e salvas pela fé em Cristo Jesus. E essas pessoas arrependeram-se dos seus pecados e confiaram em Cristo Jesus como seu único e suficiente Salvador. Isso é convicção de fé. João Batista não aceitou a pessoa de ninguém, nem os líderes religiosos, mas advertiu-os, chamou-os e exigiu o fruto digno do verdadeiro arrependimento. Você já experimentou o fruto do arrependimento em sua vida? Como se sente agora? Paulo, que antes era chamado Saulo, perseguidor da igreja, foi batizado só depois de sua conversão a Cristo. Filipe disse ao eunuco, quando este perguntou se podia ser batizado, é lícito se crês de todo o coração. O eunuco respondeu, creio que Jesus é o Filho de Deus. Então Filipe o batizou. Você sabia? Às vezes, uma igreja aceita alguém para ser batizado pensando que já é convertido. Mais tarde, esta pessoa mostra que nunca foi salvo, nunca experimentou o fruto digno do arrependimento. Então, o batismo desta pessoa não valeu nada, porque não era convertido quando foi batizado. Nesse sentido, parece que esse foi o caso de Simão, o mágico de Samaria. Esse relato está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 9 a 13 e 19 a 24. Já pensou nisso? Se a pessoa se converte a Cristo Jesus mais tarde e realmente aceita Cristo Jesus, se vê fruto digno de arrependimento, deve confessar isso à igreja e pedir para ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Somente uma pessoa arrependida do pecado, convertida, transformada, regenerada, salva pela fé, pode ser batizada. Você sabia? A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, versículo 19 e 20. Pense mentalmente. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Viu só que notícia boa? Qual o modo correto de ser batizado? O batismo significa imersão, mergulhar nas águas. Então, o batismo é um testemunho. Através do batismo, que simboliza a morte com Cristo e a ressurreição para a nova vida nele, Cristo Jesus, o crente dá o seu testemunho público dessa experiência na sua própria vida.
A pessoa não deve envergonhar-se de declarar para todos que está deixando os caminhos da perdição, a porta larga e os vícios e outros sentidos, e que a sua esperança está em Cristo Jesus, o Filho de Deus. E nesse sentido ele vive em novidade de vida em Cristo Jesus. Como se sente agora? O batismo é um testemunho. Em segundo lugar, o batismo é uma obediência para o recém-convertido espiritualmente. O batismo é uma obediência. É a primeira ordenança de Cristo Jesus para os salvos. Cristo Jesus disse aos discípulos: segue-me, segue-me. Mas se o novo cristão não quer obedecer a Cristo Jesus no batismo, como pode segui-lo? Já pensou nisso? Terceiro lugar, o batismo é um preparo. É um preparo para o cristão recém-convertido. Ele faz para entrar no rol de membro da igreja, pois a igreja é um grupo de cristãos regenerados, transformados, justificados, perdoados e batizados, você sabia? E unidos para fazer a vontade de Cristo Jesus. Viu só que notícia boa? Você está ouvindo o batismo escriturístico. Ouça agora o administrante. Pense comigo. Quem tem autoridade para batizar é uma igreja de Cristo Jesus. Pois ele, Cristo Jesus, deu a grande comissão à igreja. E diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Viu só que notícia boa? Uma igreja de Jesus Cristo é aquela que procura cumprir toda a vontade do Filho de Deus e ensina a doutrina para a glória de Cristo Jesus. Você sabia? Pense nesse sentido. O número de pessoas que frequentam as igrejas evangélicas em nossos dias é elevado. No entanto, acredito que boa parte daqueles que se dizem cristãos não nasceram de novo. Aliás, assusta-me o fato de saber que em nossas igrejas existem um número considerável de indivíduos que desconhecem as verdades inequívocas do Evangelho, vivendo, portanto, um cristianismo desprovido de vida e santidade. Você sabia? Agora, desejo elencar as principais características de um falso convertido. Primeiro, o falso convertido, apesar de conjugar o evangeliquez com propriedade, de entoar as canções gospel de cor salteado, ama demasiadamente o pecado e, em virtude disso,
não está disposto a abandoná-lo. Segundo lugar, o falso convertido não ama a santa palavra de Deus, a Bíblia, nem tampouco está disposto ou disposta a obedecer a Bíblia. Para o falso convertido, as Escrituras não devem ser consideradas uma palavra infalível de Deus. Em terceiro lugar, o falso convertido não sente prazer na oração, não gosta de ficar conectado à oração. Para ele, o hábito de se relacionar com o Senhor Jesus Cristo em oração é um fardo pesado e desnecessário. Você sabia? Em quarto lugar, o falso convertido não sente falta da comunhão com a igreja. Para o falso convertido, o relacionamento entre os irmãos na igreja é indispensável. Nessa perspectiva, ele prefere outros sentidos. Você sabia? Em quinto lugar, o falso convertido não manifesta em sua vida frutos dignos do verdadeiro arrependimento, nem tampouco mudança de comportamento. Você sabia? Para o falso convertido, tudo é válido, desde que no final redunde em satisfação pessoal. Tome cuidado. Em sexto lugar, o falso convertido não persevera em sua fé. Antes, pelo contrário, ao enfrentar as batalhas da vida, as provações, as dificuldades, desistem do Senhor Jesus Cristo, voltando assim a uma vida de pecados e transgressões. Você sabia? Em sétimo lugar, o falso convertido não teme ao Senhor Jesus Cristo. Antes, pelo contrário, desenvolve uma espiritualidade focada em si mesmo, onde Deus, na verdade, não passa de um provedor de seus caprichos. Já parou para pensar nisso? Você quer ser um novo convertido que experimentou o verdadeiro fruto genuíno do arrependimento, que foi convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça ou do juízo, ou prefere continuar sendo falso convertido? Sua vida, sua responsabilidade. Somente as pessoas salvas por Cristo Jesus, regeneradas por Cristo Jesus, transformadas por Cristo Jesus, perdoadas por Cristo Jesus, salvas por Cristo Jesus, pedem o batismo e ama estar na casa de Deus, ama orar, ama a Bíblia, ama obedecer a Bíblia. Como se sente agora? Você ouviu o batismo escriturístico. Vamos agora lembrar o sétimo versículo que você aprendeu em Romanos 6,4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo Jesus foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Aqui agora você deve dar o devido valor ao batismo. O batismo é importante. Foi Cristo Jesus que foi batizado no Rio Jordão por João Batista, simbolizando a sua morte e ressurreição e dando-nos exemplo para seguir seus passos. Você quer agora entregar sua vida, entregar sua alma para Cristo Jesus, o Filho de Deus? Só Jesus Cristo salva. Cristo Jesus é a única esperança de salvação de sua alma. Venha, venha, venha aqui agora para Cristo Jesus. Você vai ver o que Cristo Jesus pode fazer em sua vida. Aquilo que você não pode fazer, Cristo Jesus pode. Quer experimentar transformações genuínas? Quer experimentar o verdadeiro fruto do arrependimento? Quer experimentar
agora o convencimento do pecado, da justiça e do juízo pelo Espírito Santo de Deus. Quer experimentar as alegrias de servir a Cristo Jesus? No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Disse Jesus: segue-me.